No dia de ontem ficámos a conhecer o novo nome para Mai, leia-se Ministro da Administração Interna, e eu acho que muitos de vocês vão dizer, bom, lá vem ele criticar, bom, lá vem ele falar mal, mas escolher Luís Neves dificilmente seria um nome aceito genericamente. Estamos a falar de um homem que não reconhece a maior parte, ou uma boa parte dos problemas da administração interna como problemas sequer, e portanto, no meu ponto de vista, temos um problema quando nomeamos Luís Neves para Ministro da Administração Interna. Foi uma escolha deste governo, desde logo porque Luís Neves não vê qualquer correlação entre a imigração e a criminalidade. Este governo supostamente apresentava-se como a forma moderada de abordar os problemas da imigração. Mas enfim, passando tudo isto à frente, vamos ver esta compilação do polígrafo de 4 ou 5 declarações do próprio e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, as percepções de insegurança têm de ser respeitadas. 5 frases de Luís Neves, o novo Ministro da Administração Interna. Ao longo de 2025, Luís Neves, então diretor da Polícia Judiciária, fez várias declarações sobre a criminalidade e a imigração, associou o medo às fake news e sublinhando que imigrantes não são sinónimo de crime, recordamos agora 5 declarações do novo Ministro da Administração Interna. Eu também não digo que imigrantes sejam sinónimo de crime. O que eu digo é que há muita criminalidade a ser trazida desproporcionalmente por imigrantes quando comparados aos portugueses do ponto de vista de se cometer algum crime. Isso é uma evidência, tornou-se uma evidência muito grande em países onde a situação da imigração já percorreu um caminho mais longo e está muito pior do que em Portugal dentro da União Europeia. Falo, por exemplo, da Suécia, que já tem um debate noutros moldes, desde logo porque já se tornou relativamente evidente essa situação, até porque há relatórios anuais de segurança interna relativamente limpos, e relativamente limpos digo do ponto de vista ideológico, permitem a distinção das pessoas que vieram de fora, das pessoas que estão cá, etc. Mas enfim, vamos ver uma das primeiras frases. Um imigrante é estrangeiro, mas um estrangeiro não é necessariamente um imigrante. A frase foi proferida por Luís Neves numa audição na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias em fevereiro, enquanto diretor nacional da PJ. A audição aconteceu a pedido dos liberais para solicitarem esclarecimentos sobre o estado da criminalidade em Portugal. Tem aqui: para os deputados, Neves procurou distinguir os conceitos de estrangeiro e imigrante, sublinhando que muitos cidadãos estrangeiros detidos não residem em Portugal, como acontece com correios de droga interceptados nos aeroportos em operações internacionais. Sim, quer dizer, um turista também não é um imigrante. É uma pessoa que vem cá passar uma semanita ou duas e depois se vai embora. Um imigrante, tendencialmente, vem se estabelecer e tentar, ou deveria ser assim, produzir e ganhar a vida, e o imigrante económico é perfeitamente legítimo, não é isso que está em causa, é uma questão de números e de interesse da nação, essencialmente. O imigrante é estrangeiro, mas um estrangeiro não é necessariamente um imigrante, e faz aqui esta distinção. Continuamos, infelizmente, com muitos homicídios e muitos crimes de violência doméstica no país. Crimes esses que em 90% são cometidos por cidadãos nacionais, e fala-se aqui da questão da violência doméstica, que é evidentemente preocupante, muito mesmo preocupante. É absolutamente inaceitável casos de violência doméstica, e muitas das punições que deveriam ser aplicadas a estes criminosos não são aplicadas, desde logo porque há um conjunto de pessoas no Parlamento português que sente que os criminosos têm direitos que devem ser protegidos. Ou, no meu entender, enquanto pessoas, enquanto criminosas, perdem uma boa parte dos seus direitos. Aliás, nós assumimos facilmente isso quando retiramos o direito à liberdade de um criminoso quando ele é colocado numa cela durante anos, e portanto nós sabemos perfeitamente que lhe estamos a retirar direitos, e nem por isso se diz que uma pessoa colocada numa cela tem menos direitos ou o que quer que seja, porque nós percebemos que é uma evidência tão grande que tem que estar presa que nem sequer é discutida a questão dos direitos, e portanto os criminosos perdem mesmo direitos e têm mesmo que perder, e as penas têm que ser mais severas e aplicadas muito mais rápido. O que nós sabemos é que a criminalidade, não falo da violência doméstica, mas qualquer tipo de criminalidade genericamente, compensa em Portugal. Ou seja, se vocês roubam aqueles crimes de colarinho branco, como são apelidados, dificilmente são julgados ou então passam 10 anos na justiça como ao Sócrates, recurso atrás de recurso, ficaram com o dinheiro, o resto é conversa. E portanto, nós sabemos que a justiça
não ser célere é uma negação da própria justiça. E por ser uma negação da própria justiça, nós sabemos que há pessoas que sentem que podem cometer determinados crimes de forma impune porque não veem a lei a ser aplicada e a justiça a ser aplicada. Desse ponto de vista, as leis têm que ser mais severas, há direitos, evidentemente, que o criminoso tem que perder, isso não é sequer discutível. Agora, andarmos a queixar-nos, como faz a esquerda portuguesa, muito frequentemente, dos crimes de violência doméstica estarem a aumentar, e têm mesmo que se queixar porque é um fenómeno grave e preocupante. Mas depois chega a hora H e para aumentar as penas para os criminosos ou procurar celeridade na justiça, os meus amigos dizem não, coitadinhos dos criminosos que têm direitos humanos. Os meus amigos não podem dizer as duas coisas em simultâneo. Temos um problema de violência doméstica, mas não queremos aumentar as penas. Eu acho que isso é problemático do ponto de vista discursivo e da atuação. O número de estrangeiros é, por rácio de detidos, o segundo número mais baixo. O primeiro foi em 2020. Em janeiro de 2025, durante a grande conferência dos 160 anos do Diário de Notícias, Luís Neves abordou a criminalidade em Portugal e reforçou que os estrangeiros não são responsáveis pela maior parte da criminalidade. O número de estrangeiros é, por rácio de detidos, o segundo número mais baixo. O primeiro foi de 2020. Percebem porque é que esta declaração é demagogia? Vocês olhem bem para a frase. Estrangeiros não são responsáveis pela maior parte da criminalidade. Reparem numa coisa. Mal fora. Nós estamos a olhar em perspectiva para um número de estrangeiros residentes em Portugal que deve andar em torno dos 20%. E depois, o senhor Luís Neves, novo Ministro da Administração Interna, que ainda não tomou posse, mas apesar de tudo já sabemos que vai tomar segunda ou terça, diz, bom, 20% da população residente não é a maior parte da criminalidade. Mal fosse. É que na Suécia nós já temos 20 a 25% da população residente na Suécia que comete mais de 50% das violações do país. E portanto a pergunta que eu faço é, o Luís Neves só acha que o fenómeno é preocupante quando 20% da população residente cometer mais de 50% da criminalidade? Mas isto é coisa de gente boa da cabeça. É evidente que, enfim, é difícil, não é impossível, mas é evidente que 20% da população residente, enfim, para já não será a maior parte da criminalidade, mas é preocupante porque proporcionalmente, olhando para os traços e para o que acontece nos outros países, nós percebemos que tendencialmente estas novas ondas de imigração são de forma desproporcional responsáveis pelo cometimento de alguns crimes. E isso é um problema. E, portanto, nós temos que perceber essa situação. A questão é, o relatório anual da Segurança Interna não permite verificar de onde vêm as pessoas, quando é que adquiriram a nacionalidade, há quanto tempo é que cá estão, precisamente porque partidos na Assembleia da República disseram que isso causaria discriminação na sociedade e etc. Portanto, os meus amigos dizem que a extrema-direita é perigosa porque mente e dizem que não há correlação entre imigração e criminalidade. Mas depois não deixam ver a nacionalidade e o histórico de criminosos em Portugal. É uma incongruência que eu compreendo que seja difícil de sanar. Temos as percepções de segurança, têm que ser respeitadas porque são os sentimentos das pessoas. Pronto, disse aqui, esta já é conhecida. E depois estamos a assistir a um momento de desinformação, fake news e ameaças híbridas, e é isso tudo que leva a fundamentar a percepção de insegurança. Eu honestamente acho que este comentário do novo Ministro da Administração Interna é uma piada de mau gosto. Portanto, o momento de desinformação, fake news e ameaças híbridas, e diz ele que é tudo isto que ameaça a percepção de insegurança, não é. Quando as pessoas são atropeladas, como foram recentemente, ninguém olhou para a desinformação. Ninguém tentou raciocinar sobre se estava a ser desinformado sobre o facto de estar a levar com um carro em cima. Trocas de tiros na Amadora, execuções em plena luz do dia, temos a criminalidade violenta a aumentar, as violações estavam em recordes da década, no ano passado, se não me falha a memória, e portanto, olhamos para todas estas situações e o que o novo Ministro da Administração Interna tem a dizer é, estamos perante fake news, que são essas verdadeiramente que fundamentam a percepção de insegurança. Não, mesmo que haja um aumento de desinformação, como o Luís Neves tanta preocupação tem e outros partidos na Assembleia da República têm, mesmo que isso seja verdade, não é a desinformação que aumenta a percepção de insegurança das pessoas. É o facto de zonas históricas do país estarem absolutamente colonizadas e serem absolutamente indistinguíveis de uma zona qualquer na Índia ou no Bangladesh.
e olharmos para a criminalidade e não nos deixarem sequer ver se há uma relação direta entre a imigração e a criminalidade. Não conseguimos ver proporcionalidades, não conseguimos saber a naturalidade, não conseguimos saber a nacionalidade de quem comete o crime, há quanto tempo a tem, há quanto tempo está cá, e não permitem de todo fazer essa análise porque dizem que isso vai suscitar preconceito e discriminação e, portanto, depois não nos venham a dizer que não há relação nenhuma direta porque os próprios também não sabem. E, portanto, tem aqui algumas declarações do novo Ministro da Administração Interna, são aqui basicamente 5 declarações contextualizadas, isto é do polígrafo e eu achei por bem trazer do próprio polígrafo, não fosse alguém queixar-se de desinformação, e assim está nos verificadores de factos do Estado português e, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.